Fala galera, vamos pro cenário 2 do Semana no Retrovisor, que é dentro do carro chegando no trabalho. Mas tudo bem, vamos lá. O assunto que eu quero trazer hoje é lesão de quarterbacks nessa altura do campeonato. A gente está falando de se aproximando já dos playoffs, né? Faltam 5 rodadas. 5 rodadas. E estamos falando de dois times que estavam, não, ou estão encaminhados para a disputa. O que aconteceu nessa última rodada? Lamar Jackson e Jimmy Garoppolo se contundem. Lesões diferentes, perspectivas diferentes. A do Garoppolo já está confirmada, é fora da temporada. Ele que na off-season ia ser trocado, né, para abrir espaço para o Trey Lance, e uma lesão no ombro sofrida nos playoffs passado acabou atrapalhando os planos de São Francisco. Agora ele vai para uma nova lesão, que eles ainda estão tentando identificar totalmente né, o grau de dano, né, no pé dele, e São Francisco torce muito para que seja algo que com 2, 3 meses esteja resolvido. Mas está fora do campeonato, né? Para a disputa desse ano, ele que contavam com ele, depois do Trey Lance se machucar, ele está fora. E agora o que tem na mão é um calouro que entrou na partida passada, chamado Purdy, e um veterano que já passou por diversos times que eles captaram agora, que é o Josh Johnson. Eu não sei em quem que o Shanahan vai confiar. Surgiu aí a possibilidade do Baker Mayfield, mas até agora de manhã a notícia é que São Francisco não estaria interessado, e acho até que não deveria estar mesmo, né? Porque o mais importante para os 49ers é tentar manter a fórmula de jogo. Mais importante do que um leve upgrade que seria no talento da posição, que é como o Baker Mayfield é visto hoje. É um time que vai por essa fórmula e pela condição da NFC vai continuar entre ali os favoritos, pelo menos, né, para ver o que rola, mas a pretensão de chegar num título ficou complicado. Já Baltimore vai ter que segurar as pontas com o seu reserva, que eles confiam, o Huntley, porque não se sabe quando que o Lamar vai estar pronto para jogar. A princípio, 1 ou 2 rodadas com certeza, ele está fora, né? É um time que está posicionado para os playoffs, mas não está garantido. Então ele vai precisar segurar as pontas. São Francisco está mais ou menos garantido, porque mesmo que split aí vitórias e derrotas, eles entram. Baltimore já não é muito assim. Baltimore vai ter que manter um certo número de vitórias e tentar secar um pouco os Bengals, que estão numa fase muito boa, né? Porque Baltimore, em teoria, estaria em primeiro na divisão. Vamos ver como esses dois times vão ser, a sequência desses dois times aí para frente, mas é um duro golpe para quem tinha pretensões, né? Justas ou não, eram pretensões. Então eu fico com o jogo dos Bengals como importante de playoffs dessa rodada. Por quê? Porque ele bagunçou o chaveamento da AFC, recolocou Buffalo como o número 1 do momento, né, pelo critério de desempate de confronto direto, e mostra um Bengals, assim como no ano passado, subindo na hora certa, né? Tá conseguindo jogar num nível acima do início do campeonato, mesmo com dificuldades. O Mixon não tem, né, tem ficado de fora por causa de concussão, mas o cara que entrou no lugar dele tá jogando pra caramba, e eles conseguiram vencer de novo os Chiefs, que dá muita moral, né? Dá muita moral para eles. É a terceira vitória seguida, né, contando com a final da AFC, dos Bengals sobre os Chiefs, do Burrow sobre o Mahomes. E isso não é pouca coisa não, isso é bastante coisa, né? E olha que os Bengals, cara, sofreram mais nessa partida do que deveriam, porque eles tiveram alguns desperdícios. Quando eu falo desperdícios, alguns touchdowns que deveriam ter acontecido, mas drops e tal, uma falta de concentração, acabou se tornando field goals, né? Poderia ser um pouco mais tranquilo essa vitória. Zebra, cara, não foi uma rodada de grandes zebras, então eu vou ficar até com o que eu marquei lá no post dos palpites, que é o Steelers vencendo dos Falcons. Mas, pô,
por ser fora de casa, né? E o Falcons ainda tem alguma pretensão no campeonato. O Steelers tá distante, mas está começando a acumular umas vitóriazinhas, o que é bom para dar confiança pro quarterback, que ainda não está jogando bem, mas, né, esse ganho de confiança que a vitória traz, de repente vai ser bem, deve ser bem positivo para ele. Se a gente lembrar, tudo bem que já é um passado meio distante, né? Mas se a gente lembrar o início de carreira do Roethlisberger, não foi muito diferente desse do Pickett, assim, em termos de número, de performance. A única diferença é que eles ganhavam, né? Tinha uma defesa também como agora, mas uma defesa estabelecida, jogo de corrida, que naquela época fazia mais diferença do que faz hoje em dia. Mas vale aí como a zebra da rodada. E os Falcons, acabou que com o resultado de Tampa, acabou se distanciando um pouquinho mais dessa pretensão meio louca deles de ir para os playoffs. O time que preocupa, eu fiquei com o Chargers. É estranho, né? Demorar tanto para trazer o Chargers assim nessa coluna do retrovisor. Mas o que me preocupa é a falta de resposta a um problema crítico, que é a defesa contra corridas. Isso é impressionante, né, cara? Porque não é um item assim que você não tem jeito de solucionar. Né? Não é assim, puta, eu não tenho 2 ou 3 caras aqui. Não, você modifica um pouco o esquema e supre essa necessidade. Mas o Chargers não está conseguindo. E é muito difícil vencer quando o adversário tem uma média, sei lá, de 5 jardas por tentativa de corrida. É muito difícil. O futebol americano mudou, mas isso continua sendo um fato. Se você corre fácil com a bola, você avança first down, você tira tempo do relógio e você marca pontos. Então é muito complicado. Então o Chargers vive sempre no limite das partidas, né? Às vezes dá certo, como deu contra os Cardinals, às vezes dá errado como essa. Muitas vezes, né, dá errado como essa contra Las Vegas. O reencontro tinha que ser o Deshaun Watson, né, contra Houston, por toda a situação, né? E foi uma partida bem ruim dele, né? Não sei se dava para esperar muito mais, mas bem ruim. Ele completou 12 passes de 22 tentativas, 131 jardas só, 6, né, de média por passe tentado, nenhum touchdown, uma interceptação e 21 jardas de corrida, porque nos números dele sempre foi importante, né? Acabou que o Cleveland ganhou graças à sua defesa, que fez todos os pontos na defesa do Special Teams. E estava jogando contra o seu ex-time, né? Então tinha um apelo emocional qualquer de memória e tal, mas o estádio estava meio vazio também, né? O que diminui um pouco o impacto desse reencontro. Ele tomou bastante vai, tinha alguns cartazes lá provocando ele e tal, mas não foi uma coisa tão intensa assim. Enfim, tá de volta o cara. A lesão, eu já falei de lesão de quarterbacks, né? Então eu vou trazer um running back aqui, que é o calouro, o Walker, de Seattle, que é um jogador vital nessa pretensão de Seattle de também playoffs e ser competitivo. Machucou o tornozelo, não sabemos também quanto tempo ficará de fora, mas vai fazer muita falta, né? Vai fazer muita falta. Ele que foi cedo na partida, ele tinha corrido com a bola só 3 vezes, 36 jardas. É porque ele teve um big play de 30, né? Mas são esses big plays que fazem a diferença para Seattle, e eles provavelmente não vão ter com os suplentes dele, já que também já tinham perdido o Rashad Penny no decorrer da temporada. Vamos lá então para os destaques. O ofensivo, cara, teve muita gente que jogou bem, até com números melhores, mas eu tive que trazer o A.J. Brown, também num reencontro, né, contra seu ex-time, e ele mostrou para Tennessee que ele é o cara, né? 8 passes completos em 10 targets, 119 jardas e 2 touchdowns. Tá lá, foi a assinatura dele na partida. Tennessee que tá encaminhado, vai para os playoffs, né? Mas também naquele aspecto de competir por algo a mais sem o A.J. Brown é um pouco mais complicado. Defesa, eu fiquei com outro reencontro, foi a semana de reencontro, eu falei isso no podcast, né? Que era a semana de reencontro. Eu fiquei com o Malik Hooker,
o safety agora no Cowboys, mas que tinha sido draftado pelos Colts e teve uma carreira bem frustrante lá em Indianápolis pela quantidade de lesões, né, por não estar em campo, na verdade. E ele interceptou um passe, retornando para touchdown, defendeu um outro passe, enfim, teve bastante presente. O nome dele foi muito falado na transmissão. Special Team, vamos lá para Cleveland, né? Eu falei da defesa dele, mas não pode deixar de dar destaque aqui pro Donovan Peoples-Jones, que retornou um punt 76 jardas para touchdown. Lembrar que semana passada tinha sido o primeiro punt retornado para touchdown da temporada. E aí a gente teve o segundo aqui com o Peoples-Jones. Eu escolhi o calouro de Seattle, né? O cornerback, o Woolen, como destaque dessa rodada entre os calouros. 7 tackles, ou seja, os Rams procurou o lado dele, 3 passes defendidos, isso é um número alto para uma partida, e uma interceptação. Já foi a 6ª na temporada, um jogador muito atlético, mas que vinha de uma universidade pequena e está fazendo essa transição muito bem. O esquema do Pete Carroll tradicionalmente ajuda os cornerbacks, né? E tá aí se destacando o Woolen. Para fechar a jogada, vou voltar lá pro jogo do Dallas. Tiveram lances bacanas, talvez mais plásticos nessa semana, mas eu fico com o touchdown do CeeDee Lamb, que ele rolou por cima do safety sem tocar no chão e saiu pro outro lado. Eu achei muito bacana a jogada e valeu aí como destaque dessa rodada. Valeu, galera. Até mais, até o podcast.